Prontinho, pessoal. Podemos começar. Então vamos lá, Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Boa noite, pessoal. Boa Dando noite. sequência, então, no nosso curso, hoje nós vamos falar sobre o anel corneano. Na aula passada, a gente já falou sobre o fluxograma de tratamento do ceratocone e a gente abordou também as indicações e contraindicações do anel, então não vou me atentar muito a isso. E a próxima aula vai ser sobre a técnica cirúrgica. Então, hoje a gente vai ficar mais focado na programação da cirurgia mesmo, nos nomogramas, na escolha do anel. Eh, Isso. Um breve introdução histórica aqui, então. A gente tem que a utilização de implantes corneanos para correção visual não é novidade na oftalmologia. Esse estudo ele foi iniciado em 1949 com o Barraquer e futuramente em 1966 a oftalmologista russa Blavatskaya aprofundou mais sobre esses tratamentos. Os dois, eles desenvolveram as duas leis que até hoje elas regem os implantes de anel intracorneano. Vou falar um pouco mais sobre elas na frente. Na sequência, então, o anel, um implante de um anel mesmo no estroma da córnea foi proposto pela primeira vez por Fleming em 78 e alguns anos depois, em 87, esse mesmo oftalmologista, ele iniciou a implantação dos anéis de PMMA e inicialmente para a correção da miopia. Porém, em 1994, com a chegada do excimer laser, esses anéis eles perderam seu espaço, visto que o laser tinha uma precisão muito superior, e com isso os anéis eles caíram em desuso para essa prática refrativa. E desde então, em 1995, o principal propósito aí dos implantes de anéis na córnea são para correção e tratamento de doenças ectásicas. E aí que tem destaque o Dr. Paulo Ferrara, que foi um dos principais idealizadores do anel para esse objetivo. E no ano de 2000, Collin e colaboradores publicaram um primeiro trabalho comprovando a eficácia desses implantes especificamente para ceratocone. E quais são os objetivos, então, do anel? Primeiramente, a diminuição da curvatura da córnea e com consequente redução do astigmatismo, tanto irregular quanto irregular, uma melhora da acuidade visual com e sem correção também. A melhora ela pode ser tanto quantitativa, né, no que diz respeito a ganho de linha de visual, quanto qualitativamente, que é a questão de diminuição de aberrações e de alta ordem. Além disso, também diminui a dependência dos óculos. Alguns autores trazem essa indicação, esse objetivo de facilitar a adaptação de lente de contato, mas a gente já comentou em outras aulas e a gente vê que na prática não é bem assim, né? O anel ele acaba dificultando um pouco a questão da adaptação de lente rígida, mas está na literatura. E agora a gente vai falar, antes de falar dos nomogramas, eu trouxe aqui para a gente entender um pouco os princípios básicos do anel, dos anéis de maneira geral. É, Primeiro, o princípio é a lei de Barraquer. Como eu comentei, ele descreveu que, ao se adicionar um tecido na periferia da córnea, a tendência é ocorrer um aplanamento do seu centro. Ou seja, se tratando de miopia, tem uma diminuição da miopia, e se tratando de hipermetropia, aumento da hipermetropia. Já a lei de Blavatsky, ela diz respeito ao aplanamento da córnea, esse aplanamento. E ele é diretamente proporcional à espessura do segmento de anel, ou seja, um segmento mais espesso, por exemplo, 250 micras, ele vai ter um aplanamento mais significativo do que um menos espesso, por exemplo, 150 micras. E também esse aplanamento, ele é inversamente proporcional ao diâmetro do segmento, que a gente tem nessa imagem aqui. De forma que um segmento menor, né, por exemplo, na zona óptica de 5 ele vai ter um efeito de aplanamento mais importante do que um segmento de mesma espessura localizado mais periférico. Outro princípio também comum dos anéis é que eles têm esse efeito de maior aplanamento nas suas pontas. Isso é importante no cálculo do anel, que às vezes a gente pode usar isso aí ao nosso favor. Aqui, essa oftalmologista aqui, ela trouxe um exemplo de um paciente para exemplificar esse efeito de pontas dos anéis. Aqui é o mesmo paciente, em cima o olho direito, embaixo o olho esquerdo, no qual foi colocado dois segmentos de anéis nos dois olhos, e no olho direito, que ficou um pouco afastado aqui embaixo, a gente observa que teve um menor aplanamento, né, no resultado final,
do que no olho esquerdo, que foi, e esses anéis, eles fizeram aquele efeito de Kinsey, né, que a gente fala, que eles uniram aqui embaixo. E, inclusive, essa autora e alguns outros autores, eles defendem, em alguns casos, né, nesses casos assimétricos, esse efeito de Kinsey até proposital. E, falando um pouco agora também da estrutura básica do anel, essa estrutura, esses parâmetros que eu trouxe aqui, eles variam um pouco de fabricante, mas eu trouxe aqui o que é mais comum. Primeiramente, o material, né? Ele é feito de PMMA, ele tem esse aspecto tradicionalmente triangular, que uma base, quando é triangular, a base costuma ser fixa aqui de 0,6 milímetros ou 600 micras, mas ele também pode ter outros formatos, né, outros aspectos, como aqui a gente está vendo aqui nessa imagem de baixo, que são um dos os principais fabricantes de anéis aqui. A gente vê que o triangular é tradicionalmente o Ferrara e o da Medfax. Já o corner ring, ele tem esse aspecto mais fusiforme, e esses outros dois aqui, eles não são disponíveis no Brasil, né, são americanos, mas existem também em formatos fusiformes e triangular. O outro parâmetro também do anel seria a espessura, que é como se fosse a altura aqui do anel, em milímetros. Ele pode ser de 150 até 350 micras. E o outro parâmetro também é o segmento de arco, né, que seria meio que o comprimento do anel de uma ponta a outra, que aí varia de 90 até 325. E por fim, nós temos a zona ótica, que ele pode ser implantado numa zona ótica de 5 ou 6. Outro princípio que a gente tem que conhecer também é a lei da paquimetria. De acordo com essa lei, a gente tem que a espessura do anel deve ter no máximo metade da espessura da córnea no trajeto do anel. Então, tem esse quadro aqui do livro do Marconi Santiago que ajuda a gente a entender isso, mas é um pouco intuitivo aqui, né? Então, se a córnea tem 400 micras no trajeto que esse anel vai ser implantado, o máximo de espessura de anel que essa córnea aceita é 200. 500, o máximo seria 250, 600, 300. Isso é importante para evitar uma complicação relativamente comum aí na técnica mais antigas, que era o anel ficar mais superficializado, né? Ou causar um degrau na córnea também, que pode trazer uns efeitos deletéricos. É, e aqui é interessante a gente trazer também que no fabricante do Medfax, no próprio manual dele, ele traz uma tabela própria, que não é exatamente igual a essa lei da paquimetria, é, como a gente pode ver aqui, primeiramente, que o mínimo que eles colocam é 400, né? Porque menor que isso é considerado uma contraindicação. E eles são, como eu posso dizer, um pouco mais conservadores, né? A gente vê aqui que, por exemplo, uma córnea de 420, eles aceitam, assim, um anel de até 250. E uma córnea, o anel mais espesso deles tem que ter uma córnea mínima aí de 580, porque se a gente fosse seguir a lei da paquimetria mesmo, seria uns 700, né? Que é muito difícil de ter uma córnea com ceratocone nessa espessura aí. Além disso, a gente tem que conhecer também, de maneira geral aqui, o efeito que a gente espera com esses segmentos de anel, que é esse quadro inferior direito aqui. Mas o raciocínio aqui é o seguinte: um segmento de anel mais curto, ele tem uma tendência de corrigir mais, de agir mais no astigmatismo e em irregularidades da córnea e menos no aplanamento, né, que seria o K aqui. E à medida que vai espessando aqui, um segmento mais espesso, por exemplo, ele objetiva mais um aplanamento da córnea como um todo e uma ação um pouco menor no astigmatismo e muito pouca no coma. É, E agora, então, vamos falar dos nomogramas, né, que é o objetivo principal aí da aula. É importante a gente saber que cada fabricante ele tem o seu nomograma e eles analisam fatores diversos, como aspectos refracionais, topográficos, tomográficos e aberrométricos. Alguns eles até não falam bem, né, o que foi analisado. E o ideal é a gente seguir o fabricante que vai ser implantado o anel naquele paciente, né? Se vai ser implantado um anel do Medfax, por exemplo, o ideal é seguir o nomograma da Medfax. Os três principais disponíveis no Brasil são esses aqui, é o que nós vamos falar hoje na aula: o Cornea Ring, que é da VisionTech, o Ferrara Ring, do Ferrara, e o Kera Ring, do Medfax. Primeiramente, eu coloquei nessa ordem mesmo, que é do mais simples assim de entender o nomograma para o mais complexo. O Cornea Ring, que é da VisionTech,
ele usa uma calculadora, disponibiliza essa calculadora para o cirurgião, ela está disponível online, quem quiser depois eu passo. E nessa calculadora aqui, ela tem essa página inicial aqui da esquerda, e aí ela pede todos esses dados aqui do paciente, aí a gente vai complementando. E é interessante aqui, o que eu queria destacar, que ela solicita a refração. A gente vai ver mais para frente um pouco, mas o do Ferrara, por exemplo, ele não leva em conta, assim, para a escolha do anel, a refração. E a gente sabe que é importante no ceratocone. Por mais que, por vezes, seja um exame difícil, né, peculiar, mas ele é importante para a escolha do anel. Então, tem que ser feito. A gente pode pegar, por exemplo, assim, um paciente que, se ele for hipermetro, e a gente escolher um segmento de anel muito espesso, ele pode acabar ficando com aumento dessa hipermetropia, né, e acaba piorando a visão. E ao contrário, um paciente que tem uma miopia um pouco mais elevada, ou mais elevada mesmo, automíopes, a gente tem uma tendência de escolher segmentos mais longos, que aí ele tem um aplanamento uniforme na córnea ali e acaba tendo um resultado refracional melhor. Então, a gente, no Corneal Ring aqui, é simples. A gente preenche os dados do paciente, simula, e aqui eles nos dar essa imagem aqui, que aqui ele fornece vários dados, tanto da escolha do anel, que é aqui, quanto do local da incisão, simula uma ceratometria no pós-operatório. Então, aqui é bem intuitivo. Na sequência, eu trouxe o anel do Ferrara. O anel do Ferrara, ele leva em consideração o primeiro passo aqui é você classificar o ceratocone numa classificação meio que topográfica aí, e ele classifica em 4 tipos. E essa classificação ela é dada através de uma comparação, né, da face anterior do ceratocone com o mapa de elevação posterior. Então, a gente já viu que é necessário aí ter uma tomografia, né, um tomógrafo para a gente ver essa face posterior. E ele traz esses nomes aqui da face posterior, que é interessante a gente conhecer. Eu trouxe aqui que é baseado na geografia mesmo, né, para a gente ter uma comparação aqui, tentar ficar mais familiarizado com os termos que é usado. O lagoa é bem intuitivo, né, que é comum do Nipo, como se fosse uma lagoinha mesmo. O istmo, que é comum aqui do astigmático e do Bowtie, né, que também é um astigmático, ele vem disso aqui da geografia, que é a definição é uma porção de terra que liga duas porções maiores de terra e separada por dois, dois trechos de água, né, que é essa filetinha aqui ligado a duas porções de terra. E por último, a gente tem a península, que é comum do tipo oval, que é uma porção de terra ligada a um continente cercada por água, assim, em quase toda a sua totalidade, mas ainda ligada ao continente. E aí, o próximo passo, então, é depois da gente classificar nenhum desses 4 tipos, a gente olha o que cada um dos tipos leva em consideração para a definição, do anel. Vamos falar aqui de cada um deles rapidamente. No NIPO, por exemplo, o principal parâmetro aqui, o primeiro que a gente tem que olhar é o astigmatismo topográfico. Se esse astigmatismo topográfico for menor do que 3, aí ele sugere um segmento de 210. Já se for um astigmatismo topográfico mais elevado, já sugere um segmento maior, né, que seria de 320. E aí a espessura do segmento vai ser de acordo com a esfericidade, que é o índice Q. E a gente tem aqui cada índice Q sugerindo um segmento de espessura variável. O raciocínio é quanto mais hiperprolada essa córnea, mais espesso seria o segmento. Já o oval, ele leva em conta basicamente a esfericidade mesmo, que é o índice Q. Esse índice Q, ele, para quem não está familiarizado ainda, ele está disponível no Pentacam. Ele fica naquela página inicial ali, perto da ceratometria. E é interessante que a gente tem que olhar, né, tem que analisar o índice Q da porção anterior da córnea, porque lá, logo abaixo, assim, já tem o da porção posterior, e às vezes isso aí pode ser objeto de dúvida aí do cirurgião. Então, é o Q da face anterior. No tipo astigmático e no pelúcida ou pelúcida-like, ele leva em consideração basicamente o astigmatismo mesmo, e aí cada grau de astigmatismo aí ele vai sugerir um segmento, ou às vezes dois. É, o nosso terceiro aqui é o Kera Ring, que é o nomograma e o anel desenvolvido pela Medfax, foi lançado em 2018, é o mais completo deles no sentido de ter
mais possibilidades e ter um nomograma mais detalhado, digamos assim. Ele, nesse lançamento, ele incorporou novidades ao anel, né, como a zona ótica de 6, segmentos assimétricos e arcos longos, e atualmente nós temos disponíveis 68 tipos, 68 modelos, que estão todos esses listados aqui. Aí tem na zona ótica de 5, zona ótica de 6, assimétrico na zona ótica de 5, assimétrico na zona ótica de 6. Vamos falar um pouquinho deles. E ele traz também os dados que são necessários para calcular o anel, no caso do Kettering Ring. Primeiro, a refração manifesta, mais uma vez, como eu já falei, aqui também leva em consideração. A acuidade visual corrigida e sem correção. Sugere fazer um potencial visual com o teste de lente de contato rígida ou com o pinhole, né? E aqui o objetivo é ver se esse paciente tem um potencial, servir como um preditivo mesmo, para ver se esse paciente tem um ganho visual. E a tendência é que se ele não tem nenhum ganho, nem com pinhole, nem com lente de contato, provavelmente o anel também não vai ter muita melhora, não. Além disso, tem que analisar o diâmetro pupilar, a tomografia, para a gente obter os 4 mapas, o mapa aberrômetro, para ter principalmente a magnitude e o eixo do coma. E aí, de acordo com esses dados aí também, ele também propõe uma classificação, assim como o Ferrara, só que aqui é a classificação morfológica de Fernandes Veiga Afonso. São dois espanhóis que criaram essa classificação também, com o objetivo mesmo de, já para implante de anel, não é mais para o ceratocone geral, eles já fizeram baseando aí para programar para implante de anel mesmo. E aí eles analisam esses 5 características aqui, que é a localização do cone, a relação entre os eixos, ortogonalidade do astigmatismo, simetria ou assimetria do astigmatismo e o aspecto topográfico, e classifica o ceratocone nesses 5 tipos aqui. Aí, a título de curiosidade, esses 5 tipos foram enumerados de acordo com a prevalência, ou seja, o primeiro foi o mais prevalente e o último o menos prevalente na população que eles estudaram, né? Então, nós temos aqui esses 5 principais tipos e o nomograma se baseia principalmente nessa divisão aqui. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, então, a gente classifica e depois a gente vai lá no tipo que a gente classificou e escolhe aqui o implante do anel. O primeiro aqui, o primeiro fator que ele analisa é o K2. Se o K2 for maior do que 52, ou seja, uma córnea muito curva, né? Ele sugere um segmento ou uma zona ótica de 5 milímetros, que aí a gente, como eu falei, vai ter um efeito maior de aplanamento. Se for um K2 menor ou igual a 51, ele já sugere na zona ótica de 6, que aí é um ceratocone menos avançado, então não precisa tanto desse aplanamento assim. Após avaliar isso, ele olha o astigmatismo. Aí é uma coisa que gera uma dúvida, né? Qual astigmatismo que ele leva em consideração? É o corneano ou o refracional? E aí o próprio autor fala que os dois, levar em consideração os dois e considerar o maior. Então, entre o corneano e o refracional, considerar o maior e aplicar aqui na fórmula. E aí, de acordo com cada astigmatismo do paciente, ele sugere um segmento, né, cada vez mais espesso, e a partir de 5,5 aqui de astigmatismo, ele já sugere 2 segmentos, sendo um mais espesso na região mais curva e um menos, mais espesso, não, menor. E um menor na região menos curva. E assim vai. No tipo 2 aqui, o critério primário é a ceratometria, a ceratomédia, não mais o K2, é o K médio aqui. E aí o raciocínio é um pouco parecido. Se o K médio for maior do que 52, né, ou seja, uma córnea mais curva, ele sugere um segmento e aqui um segmento assimétrico, e como a gente está vendo aqui nessa imagem do canto. Se for uma córnea menos curva, aí tem várias opções de acordo com o astigmatismo. Ou pode ser só um segmento, ou podem ser também 2 segmentos, sendo um deles assimétrico. Então, aqui nesse tipo 2, as possibilidades todas englobam segmentos assimétricos. E por isso eu já trouxe aqui um parêntese, né? Puxar uma aba aqui para a gente falar um pouco desse anel assimétrico, que foi idealizado e lançado pela Medfax. Então, como o próprio nome diz, a gente consegue ver nessa imagem aqui superior, ele tem um aumento progressivo de espessura, do início aqui até sua periferia, e o raciocínio aqui é para córneas que são assimétricas, usar esse anel assimétrico, e aí a porção mais espessa vai agir mais na porção mais curva.
Aí aqui eu trouxe esse exemplo aqui. É um bow tie assimétrico, claramente a porção inferior da córnea é mais curva, e aí aqui mostrando um anel simétrico, né, que agiria igual tanto na porção inferior quanto na porção superior, e aí eles sugerem um implante de um anel assimétrico, com a porção de baixo mais curva, né, para agir mais nessa parte aqui. E aqui tem uma CT também, a gente tem que observar que é o mesmo paciente, só que aqui é um corte mais superior, como se fosse na porção mais fina. A gente vê que realmente é mais fino do que na porção inferior aqui, que é onde ele tem uma espessura mais elevada. Voltando então aos nomogramas, no tipo 3, a gente pode, ele tem uma subdivisão em dois tipos. O tipo A, que é o bow tie assimétrico, né, que é tipo um snowman, que eles chamam, e o tipo B é só uma assimetria inferior. No tipo A, ele olha a ceratometria média, se o cerato for maior do que 52, sugere um segmento longo também, assimétrico. E se for menor ou igual que 52, né, uma córnea menos curva, aí é o exemplo parecido com o que eu acabei de mostrar. Sugere dois assimétricos com a porção de baixo mais espessa. Aí a gente vê aqui, de acordo com o astigmatismo, qual que é o mais indicado. Para o tipo B, ele sugere somente um segmento, né? E é interessante aqui, e eu acabei não falando, mas quase todos eles sugerem isso aqui, que é o eixo de implantação. Em quase todos os tipos, ele mostra isso, é um nomograma que mostra isso. E aqui ele sugeriu no eixo do como. O da Medfacros, em geral, ele sempre está citando isso aí de alinhar o centro do anel com o eixo do como. E a gente pode estar se perguntando onde que tem esse dado, né? E aí eu trouxe essa página do Pentacam, aqui acabou que ficou com a qualidade inferior. Eu peço desculpas, eu não sei o porquê que ficou assim. Mas a gente tem essa página no Pentacam aqui, inteiramente dedicada para o implante do anel. Então é interessante a gente conhecer ela. Aqui a gente tem alguns dados importantes. Primeiro aqui que eu circulei, os dados da ceratometria, do índice Q. Aqui a gente consegue também ver a profundidade, que nós vamos falar na próxima, a profundidade do implante e da incisão, que nós vamos falar na próxima aula. Tem os 4 mapas refrativos e tem aqui também, que é o que eu queria chegar, que é o eixo aqui do coma. Ele dá esse dado aqui nessa página. E essa imagem aqui é só para a gente ficar atento que é o mesmo paciente, só que com escalas diferentes. Então, sempre estar atento também à escala aqui, porque se tiver diferente, a gente pode nos confundir aí na hora de classificar esse ceratocone. Na sequência, então, a gente tem o tipo A, o tipo 4. Nele aqui ele olha que é o nipple, né? Ele olha a cerato média e o equivalente esférico. E aqui a indicação clássica do segmento longo, né, para correção. E aqui o segmento longo e simétrico, porque aqui o objetivo do nipple é diminuir essa curvatura da córnea, né, dar um aplanamento central como um todo. E o tipo 5, por fim, que é o último, que é como se fosse aquele baby bow tie, né, que é um bow tie somente central aqui. Aqui ele leva em consideração a magnitude e o eixo do astigmatismo, a ceratometria e a refração. E a gente classifica aqui de acordo com cada paciente e vê a escolha do anel. Sobre o Medfax ainda, é interessante trazer, eu achei bacana que eles desenvolveram e disponibilizam esse aplicativo que chama Kera Ring Planner. Nele a gente tem, igual tem nessa imagem do canto aqui, todos esses dados aqui a gente vai completando e eles nos fornecem vários dados aí sobre a escolha do anel, sobre alguns detalhes da técnica, inclusive dá até para anexar exames do paciente. Achei interessante para quem quiser. Para finalizar, então, a aula, eu trouxe um caso clínico, é uma paciente minha, é, era uma paciente de 35 anos, que estava com queixa de baixa acuidade visual com os óculos. Apresentava uma visão de 20/70 corrigida com o óculos dela, e 20/25 no outro olho, e a seguinte refração. Direito 4,5, menos 5 a 120. O esquerdo, menos 1,5, menos 4 a 90. Então, aí a gente viu uma indicação boa para o implante do anel. O único viés aqui desse caso é que essa refração não fui eu que fiz, ela estava descrita no prontuário, mas foi no nossa própria unidade lá, que é no Hospital Evangélico. E aí tem aqui para a gente ver os 4 mapas refrativos, para a gente escolher aí qual o melhor, né? Eu acabei usando o nomograma do
do VisionTech, porque é o fabricante que a gente usa lá nesse serviço, que é no Hospital Evangélico, mas eu sempre comparo com outro também, para a gente comparar e ver qual que seria aí o melhor indicação. Aí eu trouxe aqui o do Ferrara, porque ajuda a visualizar melhor, né? Então, no anterior aqui, para mim, eu classifiquei mais próximo do tipo oval, só que aí a face posterior, ela não é muito oval, né? Que seria a península. E ela está mais para um istmo aqui, um pouco descentrado, mas um istmo. Mas, de qualquer forma, a sorte aí é que os dois, eles indicam o mesmo parâmetro, que é o índice Q aqui. Aí o índice Q dessa paciente no olho direito era menos 0,3. E aí, jogando aqui no nomograma do Ferrara, a sugestão seria um segmento de 160/15. No do VisionTech deu parecido. No VisionTech deu isso aqui, ó. 155/15, né? Então, ou seja, só mudou aqui, em vez de ser 160, é 155. Aqui tem uma imagem do primeiro pós-operatório, que é um CT de segmento anterior. A gente vê aqui a posição do anel. E aqui foi um aspecto na bio, mas aqui já foi tardio, foi com 5 meses. E a acuidade visual e refração da paciente após 5 meses. Refração ficou -3, com -3 a 90. E a visão de 20/25. E o esquerdo -1,5, -3 a 90. E é isso. Considerações finais, então. É importante a gente falar também que, com o advento do Fento segundo e a popularização da técnica com o Fento, acabou que a curva de aprendizado da cirurgia ela ficou mais facilitada, digamos assim. Então, um dos grandes diferenciais do cirurgião hoje é justamente a indicação e a escolha do anel. Por isso é importante a gente conhecer bem sobre o assunto. Tem essa informação aqui também que eu trouxe de uma aula de um colega que eu achei interessante. Ele fala que as orientações fornecidas no nomograma servem como ponto de partida para o planejamento cirúrgico. O recomendado é uma valoração conjunta de todas as variáveis diagnósticas do paciente e dos critérios do cirurgião para a melhor customização do plano cirúrgico. E essas foram minhas referências. Perfeito, Rafael, muito boa a sua aula. E o ideal é isso mesmo, a gente tem 3 nomogramas disponíveis aí, da Ferrara, da VisionTech e da Medfax. E o ideal é que a gente compare os três e que a gente possa, que os resultados dos três sejam bastante semelhantes. Se você fizer isso, você vai notar que a maioria das vezes os resultados são bastante próximos, não idênticos. Até porque a espessura do anel do segmento longo do Ferrara é ligeiramente diferente do anel da Medfax e da VisionTech, e também o diâmetro interno e externo é um pouco diferente. Mas, de uma maneira geral, eles vão falar a mesma linguagem e os resultados vão ser bastante semelhantes. Nós vamos ter o privilégio, na quinta-feira da semana que vem, o Ferrara vai fazer para a gente aqui uma retrospectiva de todos os nomogramas que ele formulou para o anel dele, desde o primeiro até o nomograma atual. Então, vai ser um vídeo que não vai ser uma aula propriamente dita, vai ser um bate-papo da gente com ele, e ele vai descrever todas as etapas aí, por que ele, no começo ele usava refração, depois ele começou a usar o aspecto do cone, e atualmente ele está mais focado na asfericidade. Então vai ser bastante interessante, não é uma aula propriamente dita, vai ser um bate-papo da gente com ele, para a gente poder discutir aí as nossas dúvidas e ver a linha de raciocínio dele. Eu acredito que vai ser bastante interessante. O ideal seria que essa aula fosse na quinta-feira, mas por uma questão de agenda, essa quinta-feira nós vamos ter uma aula com o professor Wagner Duarte Batista, que é o ex-chefe lá da Catarata, da Santa Casa, que vai falar sobre cirurgia faco-refrativa. E vamos ter a presença aí do Dr. Gustavo Cieiro e provavelmente mais um ou dois candidatos, um ou dois cirurgiões, muito exímios cirurgiões em cirurgia de catarata. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa bastante interessante. Ok? Reinaldo, vamos aos seus comentários, então. Antes disso, Arnaldo, eu gostaria que os fellows perguntassem, tirassem dúvidas com o Rafael. Depois a gente faz algumas considerações. Não é Então, possível que vamos lá. ninguém não tenha dúvida, né? Vamos lá. Com certeza. Vamos começar com a doutora Ana Luísa. Boa noite, Ana Luísa. Tudo bom?
Tudo bem? Eu só queria perguntar uma coisa que o Rafa falou e eu não sabia. Nessa questão da ponta do anel, ela tem um efeito maior quando você coloca. Você mostrou um exemplo do olho direito e do esquerdo do paciente, né? Que foi implantado. Eu não sabia que nessa questão da pontinha, ela tem um efeito maior de aplanamento? É, pode falar? Pode Vai em falar. frente, É Rafael. isso que eu não sabia. É, Eu fiquei o que sabendo. acontece é que o pessoal observou que no pós-operatório que onde o anel fica posicionado assim, mas o maior efeito ele fica nas pontas mesmo, onde tem esse maior aplanamento. E aí uma indicação, uma sugestão de alguns autores é quando for assimétrico para baixo, que é mais comum até, ou ficar mais próximo ou até fazer o que se proposital, igual ela sugeriu. Mas eu já até discuti isso com alguns chefes e muitos não gostam, porque pode ter chance de um cavalgar em cima do outro e acabar ficando instruindo, né? Ficar mais superficial. Eu até queria ver, que você tocou num assunto legal, né? Que eu queria ver o que os chefes acham disso aí também. É que isso eu não tinha escutado, assim, ninguém, sabe, ninguém comentar ainda não. Porque É um geralmente quando a assunto gente vê polêmico. colocando, você tem, né, a distância mais ou menos que a gente vê da borda do túnel até a borda do anel, né? Tem essa distância, mas eu Uhum. nunca tinha reparado, assim, não tinha visto alguém falar que tinha essa Ô, diferença. Rafa, eu acho que o PH gosta de fazer kiss de vez em quando, né? Você tá Não, na fazendo com verdade, ele? na verdade, ele não gosta, não, que eu tentei fazer uma vez, Ele reclamou com você? ele falou para não Porque lá na fazer. Santa Casa ele já fez um comigo, mas aí foi ele que fez. Deve ser que ele não gostou e depois do resultado e mudou É, de pode ideia. ter sido. Na realidade, pessoal, esse assunto ele é bastante interessante. E lembrar o seguinte, que uma coisa que a gente não pode errar, em hipótese alguma, ao implantar dois segmentos de anel, é justamente avaliar qual que é o eixo mais curvo. Quando você implanta dois segmentos, a incisão vai ser feita no eixo mais curvo, justamente porque o maior é feito nas pontas dos anéis. Então, se você eventualmente for implantar dois anéis, por exemplo, 160, eles têm que ser colocados equidistantes ao eixo mais curvo. Que esse indianese é polêmico, se deve ou não deve fazer. Não, na realidade, se você aproximar um segmento de anel do outro e um não estiver por cima do outro, o efeito será bastante semelhante. Mas eu normalmente não prefiro não fazer, eu prefiro colocar os dois segmentos equidistantes à incisão. Ok? Lembrar também que a nossa tendência hoje em dia é usar segmento longo. Então, segmento longo, você vai fazer a incisão no eixo mais curvo e vai procurar deixar as duas extremidades do anel equidistantes à incisão. Em hipótese alguma, a gente pode ter a borda do anel perto da incisão, que certamente você vai ter um melt e muitas vezes vai ser obrigado a remover o anel. Então, isso o eixo mais curvo realmente é um parâmetro que a gente não pode errar em hipótese alguma. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito da pergunta da Ana Luísa? Vamos ver então agora a pergunta da doutora Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, doutor Reinaldo. E boa noite, Rafa. Ótima Boa aula, noite. com todos os normogramas, perfeita explicação. Eu só queria ver na prática mesmo como vocês fazem. Eu vi que no seu exemplo aí do exercício, você colocou a refração com os de óculos. Vocês fazem teste de lente antes de indicar anel? Por exemplo, se paciente adaptado com a lente, vocês indicam da mesma forma o anel intraestromal? Então vamos lá, Rafael. Mas eu acho que foi mais para vocês aí que tem muita prática. Acaba que a experiência que eu tenho de anel é num ambiente SUS, então as indicações são específicas do SUS que a gente segue lá. No consultório particular ainda eu não tive tanta experiência. E lá o paciente tem que fazer lente, sim. Um dos critérios que está lá é não adaptar com a lente ou não poder usar a lente, seja questão financeira ou o paciente que não quer, mas ele tem que ter tido um teste de lente. Perfeito. Naturalmente, pessoal, que antes da gente indicar o implante no segmento de anel, é sensato que a gente faça um teste de lente de apoio corneano, é uma lente escleral. Aquele paciente, por exemplo, que tem uma qualidade de visão bastante satisfatória com a lente escleral,
ou lente de apoio corneano e não deseja um procedimento cirúrgico, não faz sentido a gente forçar o paciente a fazer um procedimento cirúrgico que muitas vezes ele não quer, não tem condição econômica de fazer, e muitas vezes a gente consegue a reabilitação visual com uma lente escleral. Para lembrar que uma lente escleral ela é uma prótese que vai, durante algum tempo, propiciar uma qualidade de visão boa, mas como toda lente de contato, ela tem efeitos colaterais e lentopatias que vão surgir ao longo dos anos. Então, é ilusão o paciente achar que ele vai conseguir usar uma lente terapia, uma lente escleral a vida inteira. Eventualmente vai surgir alguma complicação, uma vascularização periférica, límbica, uma intolerância à lente, um problema de superfície ocular e, eventualmente, o uso da lente de contato vai se tornar bastante dificultado. Então, nós temos a opção do anel corneano. Aquele paciente que, eventualmente, não tem uma tolerância boa à lente escleral, à lente corneana, nós podemos implantar o anel, porque o resultado será bastante satisfatória. Vai lembrar que o ajuste fino que nós vamos fazer após o implante de anel, em algumas vezes é também uma lente de contato, ou seja, em hipótese alguma, a gente pode garantir ao paciente que nós vamos implantar o anel e que ele não vai precisar mais de usar a lente. Muitas vezes, para que ele tenha uma qualidade de visão excelente, a lente de contato se tornará necessária após o implante. E nem sempre é tão fácil assim a gente adaptar a lente de contato em uma córnea em platô, ou seja, esse aplanamento central, ele de uma certa maneira pode dificultar também a adaptação de lente de contato. E lembrando que você vai criar um platô nele na zona óptica de 5, então nem sempre é tão fácil assim. Eventualmente, alguns pacientes que usam lente de contato já há muitos anos e a gente implanta anel, nem sempre a gente vai conseguir uma adaptação satisfatória após o implante do anel. Cada caso é um caso, ok? Mas, em hipótese alguma, podemos garantir ao nosso paciente que ele nunca mais na vida vai precisar de usar lente. Se a gente conseguir, eventualmente, corrigir todas o cilindro do paciente, as aberrações, eventualmente a gente pode até lançar a mão de uma lente gelatinosa para corrigir o componente esférico residual. Mas cada caso é um caso, ok? Vamos passar agora para o Rafael Raad. Boa noite, Rafael. Doutor Arnaldo, Oi? eu só queria complementar que essa pergunta da Maria Luísa, Aham. ela foi muito bem respondida na aula da semana passada no algoritmo de tratamento de ceratocone. Então, Uhum. quem não veio, que foi a maioria, pode depois pegar lá a gravação e olhar, porque vocês vão ter essa resposta, porque estava tudo lá. Perfeito. Muito bem, Cláudio. Bem lembrado. Então, vamos lá, Raad. Boa noite. Boa noite. Mano, nada específico para hoje não, só parabenizar a aula do Rafa mesmo, bem completa com tudo, todos os nomogramas aí. Ok, então vamos pro Rafael Salinas. Vamos lá, Rafael. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar, realmente, a aula do Rafa foi super completa. Para mim, ainda é um tema um pouco complexo, mas eu acho que é seguir realmente, pegar o normograma daquele anel e comparar com os outros, para justamente a gente não ficar na dúvida ali. E que nem o doutor Arnaldo falou, se a gente fez tudo certo, eles vão ter resultados congruentes ou semelhantes. Então, sem dúvidas por enquanto, só mesmo parabenizar que a aula foi super completa. Rafa, parabéns. Valeu, obrigado. Ok. Então vamos lá agora para o doutor Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Parabenizar primeiramente o Rafa pela aula. Minha pergunta vai mais a parte para o Rafa. Se ele viu algum artigo que compara esses implantes de anéis assimétricos com os simétricos, para saber a diferença de resultados mesmo, a diferença significativa. E para os chefes, se eles têm experiência, né, com esses implantes de anéis assimétricos e se os resultados são bem melhores, né, mesmo do que os anéis simétricos nos cones mais assimétricos, né, que são a indicação. Beleza. Ô, Vini, artigo, estudo científico mesmo eu não vi. Eu queria também ver a opinião dos chefes. Assim, parece muito lógico, né? Mas a experiência prática ou um embasamento científico eu não tenho, mas a proposta parece lógica, né? Vamos ver o que o pessoal acha. A sua pergunta é muito boa e nós vamos deixar para o Ferrara
responder a sua dúvida semana que vem. A minha experiência com segmentos assimétricos é praticamente zero, até porque eu tinha uma certa preferência em usar os anéis de Ferrari. Infelizmente, nós estamos com um problema de produção, de distribuição do anel de Ferrari. Temporariamente, ele não está disponível no mercado, mas, né, a gente espera que brevemente ele volte ao mercado. Então, realmente, eu não tenho experiência com anéis assimétricos, mas nós vamos ouvir semana que vem a opinião do Paulo a respeito disso, até porque a JL também está trabalhando nesse sentido de ter anéis assimétricos, e podemos convidar um colega aí com bastante experiência em anéis assimétricos, até o criador da ideia aí, para que a gente possa discutir com ele, ok? Eu deixei de chamar alguém, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ok. Eu tenho uma dúvida também, antes do Dr. Reinaldo falar, sobre a questão do que a Medfax cita muito, a questão de escolher de acordo a posição do anel de acordo com o eixo do coma. Queria saber se vocês levam isso em consideração, se vocês fazem isso também. Ok, vamos pedir ao Reinaldo para responder essa pergunta sua. Então vamos lá, Reinaldo. Boa noite a todos. Realmente, Rafael, sua aula foi muito boa, muito didática, assim, muito objetiva. Vou fazer assim umas observações que eu fui anotando que você foi falando. Realmente, eu acompanhei muito de perto o desenvolvimento dos anéis, e o Paulo, quando começou a fazer os primeiros anéis em coelhos, o objetivo também era a correção de miopia. Só que, no meio do desenvolvimento do anel, veio o Exmer Laser e matou a ideia do anel para correção de miopia. O anel para correção de miopia já existe também nos Estados Unidos, que é o Intax, né? O anel de Ferrara não é aprovado para uso nos Estados Unidos, tá? Eles usam lá o Intax. Mas aí o Paulo, de uma forma bastante, que eu diria até genial, ele mudou o foco. Ele começou a mirar no que via, que era a miopia, e acertou no que não via, que era o ceratocone. Então, ele realmente focou no ceratocone, e o sucesso todo se deve a essa mudança na direção da indicação do anel. Vamos deixar claro, gente, anel não facilita a adaptação de lente de contato. Pelo contrário, atrapalha e atrapalha muito. Às vezes, te leva a ter que fazer uma lente escleral pelo uso do anel. Então, eu falo que é altamente desejável que você faça em cones estáveis um teste bastante minucioso com lente de contato, porque colocar a lente depois do anel, você vai ter um problema. E se o paciente está bem adaptado com lente, não tem indicação nenhuma de você colocar o anel. Você pode criar um problema para ele. Está resolvido o problema dele com lente, você põe o anel, ele passa a não ter uma boa adaptação com lente. E lembrando que você deve ser muito transparente com o paciente. O paciente acha que o anel vai curar o ceratocone. Na verdade, o anel não é uma prótese. O anel é uma órtese. Todo mundo sabe a diferença de órtese para prótese. Então, o anel é uma órtese. Dessa forma, a gente só deve indicar o anel naqueles pacientes que sabidamente não têm boa adaptação com lente de contato, né? Pelo menos já tentou usar lente de contato. Às vezes o paciente do anel, não quero. Na verdade, não é questão de querer. O tratamento, às vezes, ele é necessário, não é porque o paciente quer. Então, a gente tem que dizer para ele que a melhor alternativa para ele é colocar tentar adaptar com lente de contato. O anel tem uma indicação bastante clara quando você tem uma baixa visão com óculos, o paciente não se adapta com lente de contato ou o cone está em progressão. Nesses casos, não há dúvida, o anel deve ser considerado. Outra coisa, eu já falei muitas vezes, alguns colegas insistem na característica de cirurgia refrativa para o anel. O anel, gente, não tem previsibilidade para ser considerado um tratamento refrativo. Não vendo essa ideia para o paciente, que vocês vão se decepcionar e decepcionar o paciente. Muito cuidado para não ficar dizendo para o paciente que vai colocar o anel para que ele não vai usar óculos, que vai enxergar muito bem, que não sei o quê. O anel, o objetivo dele é
como órtese, é você desentortar, desempenar aquela córnea. O próprio Paulo fala que tem um papel ortopédico, e essa é a verdade, né? O anel não substitui nada, a prótese substitui. A órtese, ela procura corrigir um defeito. Muito bem. Outra coisa também que é muito importante a gente lembrar que, pela lei do Blavatsky, quanto mais espesso é o anel, mais efeito ele tem. O problema é que quanto mais espesso o anel, maior é o risco de extrusão. A índice de extrusão de anéis acima de 300 micra, inclusive, é muito grande. Então, a gente deve tomar muito cuidado. Só usar anéis muito espessos, como, por exemplo, o HM, em córneas que são usadas numa zona óptica maior e que tem realmente uma espessura muito boa, porque senão vai ter extrusão. Outra coisa também que eu faço há muitos anos, eu não uso 50% da córnea como limite. Quando eu tenho necessidade de um anel mais espesso, eu uso até 60% da espessura no trajeto do anel. E isso pode ser feito com fento. Manual, não. Manual, você tem que respeitar os 50%. Porque no fento você tem condições de avaliar a profundidade com muito mais precisão. Outra coisa é o seguinte, a asfericidade, o Rafael mostrou muito bem qual o mapa que você vê a asfericidade, mas esqueceu que a asfericidade, ela muda de acordo com a zona óptica. Então, você deve usar a asfericidade dentro dos 30 graus centrais da córnea. Fora disso, ela vai mudar. Então, você tem que usar essa asfericidade até 30 graus da córnea. E sempre lembrando, evidentemente, essa asfericidade anterior. Outra coisa, gente, os homogramas, eles não são, como está passando a ideia aí, que eles são muito compatíveis, muito congruentes, muito semelhantes. Não, não são semelhantes, não. Se você fizer planejamento em 3 nomogramas diferentes, que são a Cornea Ring, o Ferrari e o Kera-Ring, frequentemente você vai ter propostas de tratamentos diferentes. Isso porque nenhum deles tem a precisão. Se um fosse muito mais preciso que o outro, não existiriam os outros. Eu acho que eu adoto muito a comparação entre eles. Quando eu vejo que o programa não está, o nomograma não está sendo compatível com aquela córnea, eu vou no outro e no outro nomograma. Aí eu comparo os 3 e defino o tratamento de acordo com de acordo com o bom senso. E a gente deve levar outras considerações também, além disso que os nomogramas levam, né? O Ferrara avalia a asfericidade, né? E elevação posterior. Ponto. Né? E também o astigmatismo. Mas não leva em consideração a refração e nem a acuidade visual, nem a forma do cone. O Cornea Ring, ele já leva em consideração a refração. Nem cita as asfericidade, leva em consideração a refração e a simetria do cone, e não o tipo de cone. E o Kera-Ring, realmente, ele leva em consideração muito mais fatores, né? Não só ele leva em consideração a refração, a simetria, isso que o Rafael falou, a felicidade não, diâmetro pupilar, leva ceratometria, acuidade visual com e sem correção, eixo do cômodo, é realmente bem mais complexo. Agora, por que eu não sigo nenhum nomograma, vamos dizer, isoladamente? Eu sempre observo mais de um nomograma. Isso quando ele não é compatível com aquele tipo de córnea. Você tem que lembrar que não faz nenhum sentido, e nenhum nomograma leva isso em consideração, não faz nenhum sentido você aplanar uma área que já é plana. Nenhum nomograma mostra isso. E isso é uma coisa básica em anel. Se você tem uma área da córnea que é muito plana, evite aplanar mais, evite colocar um anel que vai aplanar aquela área. Certo? Então, às vezes, eu olho o nomograma, ele põe 2 anéis, mas um anel vai ficar numa área que ela é muito plana. Eu coloco só um anel.
E, se for o caso, eu aumento a espessura do outro anel. Então, eu faço uma adaptação de acordo com aquela córnea, certo? Outra coisa que é muito importante também é o seguinte, nenhum nomograma leva em consideração o olho contralateral, como se o paciente fosse usar um anel e fosse usar só esse olho. Não, a gente está tentando restabelecer uma boa visão binocular. Se o paciente é um alto míope no outro olho, eu tenho que procurar evitar criar uma anesometropia. Então, eu vou evitar anéis de arco longo que aplanam muito a córnea. Os anéis de arco longo, eles corrigem mais miopia do que astigmatismo. Eu vou dar preferência, então, para anéis de arco curto. Então, eu vou ver, dentro dos nomogramas, aqueles que indicam arco curto. Certo? Então, sempre a gente deve avaliar o olho contralateral para a gente não criar um problema para esse paciente, dele ficar escravo de lente de contato. Então, isso nenhum nomograma leva em consideração. Outra questão também, muitas vezes o nomograma fica no borderline, fica no limite. Um ou dois anéis. Em caso de dúvida, coloque um anel. Procura hipocorrigir. Quando você fala assim, a asfericidade varia tanto com tal anel, lembra que é a variação. Então, seja bem, se o paciente tem 0,3 de asfericidade, você não deve corrigir 0,0, você não deve corrigir 0,3. Você está tornando essa asfericidade zero, ou podendo ficar até positiva. Você pode até atrapalhar a qualidade de visão do paciente. Então, a gente deve manter esse paciente com asfericidade negativa. Então, você deve considerar corrigir não o 0,3 que ele tem, mas que é a alteração do nomograma, pouco menos para evitar tornar essa asfericidade positiva. Então, sempre que não fizer sentido um nomograma, você consulte os outros. E frequentemente isso é necessário. Certo? Vou ver aqui. A outra coisa, eu não acho que a gente deve considerar o K máximo ou opacidade como uma contraindicação absoluta aos anéis. Mesmo tendo córnea de 70 de K máximo, eu já tive vários casos que o resultado realmente é surpreendente. Evidentemente que quanto menos evoluído for o ceratocone, melhor é o resultado refrativo. Não é que eu estou objetivando fazer cirurgia refrativa, mas o resultado é melhor, os cones mais iniciais. Então, aqueles que o paciente frequentemente não tem muita motivação para fazer cirurgia. Né? Eu levo em consideração a paquimetria como fator limitante maior do que o K máximo ou do que as opacidades. Agora, lembrando que, por que foram desenvolvidos os anéis de 6 milímetros? A gente usa de rotina 5 milímetros. Todos os anéis da Ferrara, normalmente, são 5 milímetros. Lembrando que o anel de 6 milímetros tem menor efeito, pela lei de Blavatsky. Porém, a qualidade da visão é melhor. Então, se você tem um ceratocone mais inicial, e o paciente tem uma qualidade de visão que não tem muita aberração, o anel de 6 milímetros pode ser muito útil, porque você vai evitar que aquele paciente, à noite, ocorra difração na borda do anel, com a dilatação da pupila. Ok? E lembrando que, evidentemente, que é mandatário. Toda vez que você for indicar um anel, você tem que avaliar qual que é a acuidade visual sem correção, para você ter um parâmetro de comparação depois. E você tem que também avaliar a visão potencial, seja com lente de contato, seja com pinhole, com PAN. É muito importante você ver se esse paciente tem melhora. Porque se ele não tiver melhora, principalmente se ele tiver um cone muito avançado ou com opacidades importantes, esse paciente provavelmente não vai se beneficiar. Então, já é um paciente com indicação de uma lamelar aí, de fazer um transplante. Vamos ver aqui o que mais aqui. Bom, basicamente, eram essas considerações. Lembrando que, vamos ver se o Paulo mudou de ideia, mas até algum tempo atrás, o Paulo achava que os anéis assimétricos não tinham nenhuma vantagem sobre os simétricos. Vamos ver se ele mudou de ideia. Ô, doutor Reinaldo, fala aí sua opinião sobre kissing.
Sobre? Kissing de anel. Ah, tá. O kissing, eu não vejo que isso aí seja um problema. Às vezes é uma necessidade. Às vezes, quando você implanta o anel, principalmente manual, o anel tem a tendência de correr para a zona ótica. Então, ou seja, ele vai para uma zona ótica menor, ele vai ter mais efeito, isso pode ser um problema, porque vai dar uma pior qualidade de visão. E o que acontece? O anel, a borda superior dele vai ficar próximo da incisão. Então, o que você faz para evitar que ele fique próximo da incisão? Você vai dar uma empurrada, as bordas inferiores dos anéis vão se juntar, e é o tal do kissing. Ah, mas podem acavalar ali, montar um no outro. Tem jeito de fazer isso. Com anel manual não tem jeito, porque é praticamente virtual a possibilidade dos dois túneis serem feitos exatamente na mesma profundidade, tendo continuidade entre eles. Quando você faz com um tunelizador para anéis de arco longo, tudo bem, é o mesmo túnel. Se você puser dois anéis de arco curto num túnel que foi feito com um tunelizador de 320 ou você fez com fento, sim, aí os dois vão estar no mesmo túnel. Aí você pode ter um encavalando. Mas não faz sentido você fazer um tunelizador contínuo para fazer, então você vai colocar dois segmentos. A gente acaba usando um delaminador para a direita, horário, e outro anti-horário. A gente não faz com um delaminador de arco longo. Segunda-feira, eu tive uma paciente que tinha uma situação dramática. Uma paciente que tinha uma visão muito boa no olho, 16 anos, e o outro olho já é um cone com 70 de curvatura, uma visão muito ruim, um caso muito dramático. Paciente muito alérgica, coçadora de olho. Ou seja, era um caso que tinha uma indicação de um anel mais rápido possível. E essa paciente não tinha nenhuma condição. Eu falei com a família, pedi para a minha secretária para falar que não ia ser cobrado nada, ela ia pagar só a taxa do fento, não teve jeito. Nem a taxa do fento eles tinham condições de fazer. Anel 320, gente, fazer manual é complicado. Não é tão simples como é colocar dois segmentos de anel. Mas, considerando que não existia outra alternativa, eu acabei fazendo. E a paciente não colaborava. Não tinha isso. Parava quieta, não segurava o olho. Eu não podia usar a pista de crânia porque ela sentia dor. É complicado. Poder evitar fazer com fento é melhor, é mais tranquilo e mais eficiente. Mas vamos ver. Amanhã eu vou ver o pós-operatório dessa paciente. Então, não considere que esses nomogramas sejam semelhantes, porque não são. Frequentemente, se você pegar o seu topógrafo, o seu Pentacam, e fizer o Cornea Ring, fizer o Cara Ring, fizer o Ferrara, frequentemente vão ter propostas de tratamentos diferentes. Isso é mais um argumento para você dizer que o anel não é refrativo. Quando você tem várias propostas para o mesmo objetivo, é porque nenhuma delas é muito boa. Se uma delas fosse muito boa, os outros não seriam usados. É a mesma coisa, quando você tem várias estradas no mesmo lugar, é porque nenhuma presta. Se uma fosse muito boa, ninguém usava as outras. Então, se cada um usa uma, por quê? Nenhuma é absolutamente, vamos dizer, preciso, né? Não tem precisão nenhuma. Outra coisa também que é muito importante, até isso. O eixo da topografia, frequentemente, é diferente do eixo da tomografia. Você vai usar o quê? Você usa a topografia para definir o planejamento. Mas na hora de fazer o eixo, você usa a topografia ou do Pentacam? Eu uso do Pentacam. Pois é. Então, o que eu faço? Geralmente, faço uma média entre esses dois. Tá certo? Porque eu não acho que a topografia do Pentacam seja superior à topografia para anéis de plástico. Mas, então, para não ficar nem para um lado nem para o outro, eu uso a média. Outra coisa também que eu discordo um pouco é o seguinte: a gente usa o eixo mais curvo para anéis de arco curto. Anéis de arco longo não faz sentido você fazer incisão no eixo mais curvo. Vamos que o eixo mais curvo seja 15 graus, seja lateral ou medial. Você vai deixar uma incisão exposta, sendo que o anel
atinge praticamente todo o diâmetro da córnea? Não. Eu sempre faço a incisão superior, independente do eixo mais curvo. É lógico, se o eixo, vamos dizer, é 70 ou 50, eu faço 80. Se o eixo é 160, eu faço 100. Mas eu estou usando aquele quadrante, mas sempre superior. Eu não vejo nenhuma diferença, não vejo vantagem de fazer no eixo mais curto os anéis de arco longo, não. Bom, acho que eu já falei muito. Deixa agora o Cláudio falar. O Cláudio tem uma experiência muito boa com anel. Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa aí? Quero reforçar algumas coisas e acrescentar. Ô, Rafael, como é que é o título da sua apresentação? Anel intracorneano, nomogramas. Como é que fala essa última palavra aí? Nomograma? Falei errado? Não, você falou certíssimo. Nomograma. Mas nós tivemos gente aqui hoje que falou normograma. Nós temos vários médicos que falam normograma. E, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Então, aqui zelem pelos seus preceptores, porque senão eles vão falar mal da gente. Se um dia vocês colocarem isso numa apresentação e for falar normograma, tá? O Então, Lucas é endoida, igual, né? é igual micra. Eu vou reforçar, tá, gente? Sendo bem chato. Primeiro que micra é uma palavra masculina, que é um micron. É o micron. Então, são 2 micra, 3 micra, tá? Não é 2 micra. Mas isso já foi falado, eu estou sendo chato, beleza. Então, é normograma, porque eu vi 2 pessoas aqui hoje, pelo menos eu escutei normograma. Eu acho que sua apresentação foi muito bacana, muito concisa, né? Falou o que precisava. Para ela ficar melhor ainda, talvez valesse a pena você mencionar detalhes da geometria dos anéis, né? Trapezoidal, triangular, base de 600, base de 800, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Isso faz diferença no efeito de cada um e, inclusive, na programação do Fento, que eu acho que pode ser uma outra coisa que você pode acrescentar. Como que eu faço a programação do Fento, já que a gente tenta utilizar bastante lá o do serviço, né? O anel manual, anel arco longo manual, é difícil mesmo, igual o doutor Rinaldo falou. E aí, quando vocês falam de kissing, eu sou a favor do kissing, mas como último recurso, porque não é o melhor. Você tem uma solução de continuidade e toda solução de continuidade enfraquece o efeito. Simples assim. Então, você está fazendo uma tentativa de unir os anéis lá na ponta, mas ele não é o mesmo efeito de que um anel inteiro de arco longo. Mas, às vezes, você tem um recurso escasso e a geometria ou a morfologia do ceratocone exige um anel de arco longo. Quem opera no SUS sabe disso. Então, é um recurso, sim, que você tem e que deve ser utilizado ou tentado. Ô, Cláudio, deixa eu fazer só antes que eu esqueça, reforçando isso que você falou, eu tenho um caso de uma paciente, um caso muito interessante, eu acho que é uma coisa até inédita. O paciente conseguiu quebrar o anel no olho. E aí é interessante que eu tinha as topografias antes e depois da fratura do anel. Que ela chegou um tempo lá e falou assim: a minha visão piorou. E realmente, quando você quebra um anel de arco longo, você perde um pouco do efeito. Não é que não tenha mais efeito, mas você perde, houve um aumento do cilindro e alterou a refração. Mas continuou muito bom. Mas é diferente, ou seja, se o anel é contínuo, o efeito é superior ao que 2 separados. Você deve usar os 2 separados quando você tem um componente cilíndrico maior ou muito maior do que o esférico e você não quer aplanar essa córnea. Às vezes essa córnea pode ser até hipermétrope. Se tiver um astigmatismo misto, você coloca um anel de arco longo, você pode gerar uma anisometropia colocando esse paciente com uma hipermetropia, às vezes de difícil solução. Até para usar um óculos. Exatamente. Era só isso.
Mas então é a questão do recurso. Você pode fazer quase tudo que você quiser fazer. Tem uma regrinha duas regrinhas que eu vou falar aqui, que é o seguinte: se você vai colocar 2 segmentos de anel, não erre o eixo mais curvo. A incisão é no eixo mais curvo, é lá que tem que ser. E se você tiver dúvida, tiver dificuldades, faça hipocorreção, porque a hipocorreção é mais fácil de tratar do que a hipercorreção, né? O paciente percebe a hipercorreção muito pior do que uma hipocorreção. Então, são duas regrinhas que eu sigo. Já falamos dos nomogramas, e só para você ter uma ideia, eu acho que só a Medifacus, com todas as variações que ela tem, são mais de 2.000 combinações que você pode fazer. Então, não tem nomograma perfeito. Esquece. Se você tem 2.000 combinações de anéis, não tem. Então, pensem bastante, sigam bastante o raciocínio, e aí tem que voltar nos conceitos básicos, né? Eu vou deixar para falar de coma rapidinho, mas daqui a pouco. Vamos falar a pergunta da Maria Luísa. As pontas. Cuidado com isso, de achar que o efeito é só na ponta. Senão não precisava de anel de 300, não precisava de anel de 200, 250. Você tem um efeito de enchimento de tecido que faz uma oblação, será que existe esse termo, da córnea, e você tem o efeito das pontas, que as pontas, não sei se pela câmera vai dar para ver meu dedo. A córnea, ela é uma cúpula. Então, o anel já tende a fazer isso. Quando ele faz isso, aí sim tem um efeito de ponta, mas não se esqueçam que a parte do meio do anel também preencheu o tecido. É adição tecidual. Tanto que estão sendo feitos aí implantes de córnea congelada, etc., para adicionar tecido. Então, são duas coisas. Isso é chamado de efeito coupling, de mudar no eixo que você coloca, muda o eixo contrário. Por quê? Porque faz essa tração nas pontas e o enchimento no corpo do segmento. Então, são dois efeitos, não é só ponta, não. E aí vai uma outra coisa. Anel de 6 tem um baita efeito de ponta. Então, anel de 6 para corrigir astigmatismo é fantástico. Paciente com ceratocone, hipermétrope e autoastigmatismo, pensa no anel de 6. A sua chance de sucesso e de boa visão é grande. Um detalhe aqui, o Dr. Albertazzi, lá na Argentina, que é uma sumidade em anéis, ele fala que ele coloca anel de 6 com 150 de espessura em todo mundo. E o resto da córnea ele resolve depois, faz um PRK, ele faz alguma coisa, lente de contato. Não sei nem se ele está fazendo ainda assim, mas uma vez ele falou isso comigo pessoalmente. Então, lembrem desse anel de 6, zona ótica de 6. A profundidade, proporção de anel de 60% é o que eu uso também, né? 60%. O Dr. Delso Bonfim, ele usa profundidades mais ou menos padrão. Ele usa entre 340, 350 e 360 de profundidade para todos os anéis. Porque ele mais superficial, ele tem mais efeito do que ele mais profundo. Então, ele tem essa conduta. E ele é uma sumidade, ele põe muito anel. E aí eu pego o gancho para falar o seguinte: eu não tenho a experiência suficiente com os anéis assimétricos. Então, vamos usar de quem tem. Dr. Delson tem, Dr. Sérgio Cuítico tem, e os dois falam que os anéis assimétricos foram uma revolução na prática deles. Então, vamos considerar os anéis assimétricos nos planejamentos, porque vocês já perceberam que faz um sentido lógico de ter menos adição aonde tem menos elevação, onde tem menos curvatura, certo? Então, mas ele é um pouco mais caro. Então, às vezes, os recursos de SUS não nos permitem, às vezes, do próprio paciente. O nomograma do Ferrari é um nomograma mais intuitivo, mais simples, mais fácil.
Então, é um nomograma interessante de se seguir também. O da Medfacus é mais completo, né? E você tem que raciocinar mais. Eu acho isso legal também, a gente raciocinar mais. E uma observação que o doutor Reinaldo já fez, eu queria só enfatizar. Quando você fez um círculozinho lá na asfericidade de -30, foi na tabelinha do nomograma do Ferrara, reduziu -30. Não é isso. É a variação que você quer e que você está olhando na tabelinha, para chegar no resultado de uma córnea de 23 de asfericidade, 24 de asfericidade. Então, se eu tenho 1 de asfericidade, eu quero reduzir 8, 0,8. Então, eu vou olhar na tabelinha 0,8. Eu não vou olhar 1. Algumas vezes dá sorte que é o mesmo anel. Mas é a variação que você quer. Ok? Muito cuidado. A outra coisa que é o coma. O coma é difícil. É um negócio pouco compreendido ainda, mas o coma é uma aberração óptica em que a luz passando fora do eixo óptico produz uma forma de coma, né? Uma imagem de coma, de um cometa. E é difícil de tratar. O meu parâmetro para coma é 1,5, 1,5, quando você vê lá no slide que você colocou. Abaixo de 1,5, eu considero o astigmatismo. Acima de 1,5, eu começo a ter que colocar o coma na minha equação. Não quer dizer que eu vou tratar pelo coma. E aquela tabela lá, ela mostra o eixo do coma, às vezes assim, mas geralmente ele é vertical. Então, o coma vertical tem que ser tratado com um anel assim. Ok? Lembre-se disso, assim. E geralmente na morfologia 3B é o anel de 210, que eu sempre que possível gosto de usar o de 210. Então, e acima de 1,5 é o momento que eu começo a levar em consideração o coma, comparo com o astigmatismo, vejo ou tento identificar qual que está levando, tem mais peso naquela equação, e aí eu vou tratar aquele que tiver mais peso. Então, às vezes, um astigmatismo de 2 e um coma de 1,9, eu vou no coma de 1,9 e tento tratar aquele eixo em que ele está. Se ele está aqui, se ele está aqui, é por aí que eu faço. E um anel mais longo, geralmente, se o paciente ainda tem miopia também. Acho que seriam essas minhas considerações, por enquanto. Quase todos os casos, muito comum o coma ser vertical. Isso é uma característica do ceratocone. Então, fala assim, vou colocar no eixo do coma, mas geralmente é vertical. Bom, gente, muito boas considerações, Cláudio. É bom que você frisou bem aí pontos importantes. Alguém quer Lembrando fazer alguma também, Renato, consideração aí? Oi? lembrando que o Cláudio Cury, durante muito tempo, ele foi o orientador da Medfax com relação à programação de implante de anel. Então, o Cláudio tem Foi, ué. experiência enorme, até porque ele trabalhou nessa área lá como orientador dos colegas que estavam se iniciando em anel durante muito tempo, né, Cláudio? Então, foi uma experiência bastante Não, o interessante. Cláudio é uma referência em anel, ué. Exato. Antes que eu esqueça, o Ah, Arnaldo e Cláudio, quando terminar essa reunião, eu queria conversar com vocês. Vocês podiam ficar na sala mais um pouquinho, por favor. perfeito. Então, pessoal, não sei se vocês já observaram, muitas vezes quando a gente vai num congresso, seja um congresso nacional, internacional, nós temos lá aquelas aulas e os cursos, e muitas vezes aquelas conversas que a gente tem com os colegas no corredor, com colegas muitas vezes bastante experientes em um determinado procedimento, a gente aprende muito mais conversando com um colega muito experiente do que propriamente com aquelas aulas.
E nessa quinta-feira agora nós vamos inaugurar uma nova modalidade de aula que chama-se videocast, ou seja, não vai ser mais uma aula convencional. Nas quintas-feiras nós vamos convidar um colega vários colegas cirurgiões que são experts em determinados procedimentos e nós vamos conversar com eles a respeito da melhor maneira de conduzir esses procedimentos. Então, vai ser uma aula altamente interativa e é extremamente importante a participação de vocês. O objetivo dessas aulas interativas são justamente para que vocês possam fazer perguntas e a gente possa se beneficiar da experiência desses colegas. Nessa quinta-feira, a ideia seria chamar o Paulo justamente para ele poder falar a respeito da evolução do nomograma do anel de Ferrara. Mas por uma questão aí de logística, o Paulo ele vai conversar esse assunto com a gente na próxima quinta. Nessa quinta-feira, nós vamos ter o Dr. Wagner, que é um exímio cirurgião de catarata, muito experiente, foi o chefe do serviço de catarata lá da Santa Casa durante muitos anos e realizou milhares de cirurgias pelo SUS. Ele vai falar para a gente a respeito da experiência dele com relação à cirurgia faco-refrativa. E nós vamos ter a participação também do Dr. Gustavo Cieiro e talvez mais um ou dois colegas também exímios cirurgiões de catarata. Eu tenho certeza que vai ser uma reunião bastante propícia e bastante interessante para todo mundo. Ok? Então é isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar? Então é isso, pessoal. Então, boa noite a todos e aguardo vocês na quinta-feira, às 19h30. Ok? Gente, ó, para os fellows aí, nossos lá vão amanhã, 8h15, lá no Ocular Laser, tá? Combinado. Boa noite, pessoal. Falou. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Até quinta. Falou, Até gente. Boa quinta. noite. Arnaldo, eu queria trocar uma ideia aqui agora com o Cláudio, com Aham. você. O Cláudio, hoje eu tive uma conversa com o Arnaldo, acho que foi segunda-feira, que é o seguinte, que eu estava muito frustrado, porque durante 40 anos eu nunca dei aula teórica. Há 40 anos que ninguém falava em aulas interativas, era só aula teórica que existia. Eu sempre achei que a aula teórica ela tem um